Você aguenta mais do que pensa. Não pare quando a mudança está a um passo. Imagine estar na última curva de uma corrida que você planejou por anos. As pernas tremem, o coração dispara, a respiração é um fio e logo adiante a linha de chegada. Você sabe que chegou ao ponto decisivo. E ainda assim, uma voz afirma que não há mais força, que talvez valha a pena desistir antes do fim. Se isso soa como o que você está vivendo agora, fique comigo. Se esta palavra for para você, inscreva-se para receber mais mensagens como esta. Há um padrão que se repete na vida de muitos. O cansaço que aparece de repente quando tudo indica que a vitória está próxima. Não é apenas fadiga física, é uma drenagem que atinge o emocional, o mental e por vezes a fé. Você já deu muito, trabalhou, orou, fez escolhas difíceis, e quando a colheita parece tão próxima, é aí que o desânimo bate. Entenda desde o começo. Isso não é prova de fracasso nem sinal de que Deus desistiu de você. Muitas vezes, é exatamente o contrário. Afirmo com convicção pastoral. Se dói tanto agora, talvez seja sinal de que você está mais perto do que imagina. Precisamos diagnosticar com clareza o que acontece nesse momento. O inimigo, astuto, não costuma atacar no começo da jornada. Ele não derrota um guerreiro na primeira batalha. Espera até o momento em que a pessoa já gastou recursos, até a última curva, e então lança ataques específicos. São estratégias sutis. Vou descrever 5 delas, e para cada uma, oferecer um caminho prático. Coisas que você pode fazer agora, no seu coração, sem vergonha nem condenação, apenas com firmeza e graça. A primeira estratégia é a amplificação da exaustão. O corpo e a mente já estavam cansados, e de repente o cansaço parece insuportável. Tudo pesa. O sono não repõe, o café não anima como antes, e as tarefas simples exigem esforço descomunal. Quando isso acontece, a voz interna diz: desista. Não vale mais a pena. Não é raro que o inimigo use até mesmo o cuidado legítimo com o descanso para levantar suspeitas. Se você descansar agora, perderá o ritmo. Se insistir, estará se machucando. A verdade é que existe descanso necessário, e existe exaustão que vem com intenção de paralisar. O que fazer? Primeiro, reconheça a fadiga sem se culpar. Diga: estou cansado, Senhor, em vez de se envergonhar por isso. Segundo, faça uma pausa estratégica. Não como rendição, mas como manobra de preservação. Um pequeno recuo pode ser tática para manter-se firme. Terceiro, ajuste prioridades. Mantenha as ações essenciais que sustentam seu propósito. Adie o que é supérfluo. Quarto, peça ajuda. Converse com alguém de confiança. Não é fraqueza pedir suporte, é sabedoria. Lembre-se também de que a exaustão pode ser amplificada por vergonha e comparação. Neutralize esses elementos com verdades simples. Eu tenho feito o que pude. A segunda estratégia é o plantio de dúvida. O inimigo não precisa introduzir uma nova mentira. Ele recicla memórias antigas, fracassos do passado, um erro que uma vez você cometeu, comentários mordazes que alguém deixou. Essas memórias retornam no formato de perguntas. E se você falhar de novo? E se nunca foi realmente chamado? E se tudo o que você conquistou for apenas sorte? Tiago adverte sobre a força da dúvida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Tiago 1:6. A dúvida nos tira de posição, nos transforma em ondas, movidos pelo que vem e volta. Contra essa estratégia, ancore-se na promessa e na clareza do propósito. Uma prática é escrever as evidências. Faça uma lista de momentos em que Deus foi fiel, de portas que se abriram, de sinais pequenos que confirmaram seu cuidado. Lembre-se, memória alinhada com a verdade de Deus é um antídoto poderoso. Outra ação é converter a dúvida em pergunta orientada para Deus. Em vez de "e se eu falhar?", pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar nessa dúvida?
Isso transforma o terreno. E por fim, aplique fé ativa. Faça um pequeno ato de obediência simples. Assim você responde à dúvida com movimento, não com imobilidade. A terceira estratégia é a comparação. Nada sabota tanto o coração quanto olhar para a vida do outro como medida do seu valor. Hoje em dia, a comparação se intensifica. Vemos vitórias alheias, fases de colheita nos outros, e nos parece que estamos atrasados, ou que algo está errado conosco. A comparação rouba a paz e desloca o foco do seu chamado para a vida que não é sua. Paulo alerta sobre distrações que desviam do centro. Em 1 Coríntios 7,35, ele fala sobre guardar-se sem inquietação. A ideia é conservar-se centrado, sem que o agito externo roube a clareza do propósito. Como reagir? Primeiro, limite a exposição às fontes que incentivam a comparação. Redes sociais, conversas venenosas. Segundo, volte seu olhar para sua própria chamada. Quais são as responsabilidades e a missão que Deus te deu? Terceiro, celebre genuinamente as vitórias alheias, mas sem medir sua identidade por elas. Identifique uma ação concreta que confirma sua vocação. Algo que você pode fazer esta semana e que está alinhado com os seus passos dados até agora. Quando você age no seu chamado, a comparação perde poder. A quarta estratégia é a distração disfarçada de algo bom. O inimigo é mestre em transformar bom em ruim no momento certo. Uma oportunidade saudável pode surgir e, no processo, roubar tempo e energia do propósito principal. Projetos paralelos, novos interesses, até relacionamentos que surgem com intensidade, podem desviar seu foco sem que você perceba. A tentação é pensar: se isso é bom, por que não aproveitar? O problema é quando o bom torna-se distância do ponto de chegada. A saída é avaliar à luz do propósito. Tudo que surge pode ser testado pelo critério: isso me aproxima da promessa ou me afasta? Faça perguntas práticas. Esse novo caminho consome tempo e energia de forma significativa? Ele contribui para o que Deus pediu que eu fizesse? Se a resposta inclinar-se para afastar, coloque limites. Defina tempos. Diga não quando necessário. E redirecione energia para o essencial. Pequenas ações, como bloquear horários de trabalho que não entram no propósito ou reduzir compromissos que driblam sua visão, preservam a força para o último passo. A quinta e talvez a mais perigosa estratégia é o ataque à identidade. O diabo procura minar quem você é, não apenas o que você faz. Frases como: você não é digno, você não foi chamado para isso, você não tem o perfil, são armas para descredenciar sua posição em Deus. Quando a identidade é questionada, a coragem diminui, porque a pessoa pensa que se não é digna, então não merece a promessa. Mas sua identidade está em Cristo, e ela é mais funda do que qualquer erro humano. Como reagir? Primeiro, declare quem você é nas palavras de Deus. Relembre seu batismo, sua chamada, momentos em que você experimentou o toque de Deus. Segundo, resista com a verdade, memória de graça. Terceiro, equipe-se com a palavra. Efésios nos chama a revestir-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes. Efésios 6, 11, 13. Revestir-se da armadura é colocar sobre si a verdade, a justiça, a prontidão do Evangelho, a fé, a palavra da verdade e a oração. Praticamente isso significa falar a verdade sobre si mesmo. Sou filho, fui chamado, fui equipado. E viver em concordância com essa declaração. Em cada um desses ataques, existe uma alternativa prática e concreta que você pode adotar agora. Não é apenas teoria, é ação. Pequenos passos reais tendem a manter uma pessoa firme quando o mundo inteiro parece convidar à desistência. Aqui vão micro-recomendações que você pode aplicar já nesta semana. Escreva 3 provas da fidelidade de Deus na sua vida. Defina uma tarefa diária que te aproxima da promessa e cumpra-a por 7 dias. Compartilhe seu cansaço com alguém de confiança. Desligue notificações que alimentam comparação por 48 horas. Memorize Hebreus 10:36
e diga essa verdade quando a dúvida vier. Falando em Hebreus, a Escritura nos lembra que necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 10:36. Paciência aqui não é inércia, é perseverança ativa, é manter a trajetória quando as pressões aumentam. A diferença entre esforço e perseverança é vital. Esforço é trabalhar. Perseverança é sustentar o trabalho ao longo do tempo, mesmo quando o resultado ainda não aparece. Há uma linha tênue entre trabalhar além do limite e persistir com sabedoria, e essa sabedoria vem do Espírito. E há uma promessa ligada a essa perseverança. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. A ceifa vem no tempo certo, e a palavra, se não houvermos desfalecido, aponta para a necessidade de permanecer. Mas isso não significa que você deva se esgotar a ponto de destruir-se. Significa que, diante da pressão, mantenha-se firme no essencial. Proteja sua alma e caminhe com prudência. A colheita pertence a Deus, e nossa confiança é que Ele sabe o tempo certo. Ao longo deste caminho, pequenas confirmações irão aparecer. Sinais delicados que não são mágicas, mas lembretes de cuidado divino. Um encontro providencial, uma palavra amiga no momento exato, uma oportunidade que se alinha aos seus passos. Preste atenção a esses sinais sem transformá-los em garantias infalíveis. Eles servem como combustível para a fé, não como substituto dela. Agora, antes de irmos para a oração, quero falar diretamente com você. Talvez esteja lendo isso com lágrimas nos olhos, talvez com um nó na garganta, talvez com silêncio e um remorso que pesa. Quero que saiba que não estou lhe pedindo que finja estar bem. Estou lhe pedindo que reconheça a dor e dê um passo proposital. Um passo pode ser tão simples quanto declarar: hoje eu não vou desistir no último passo. Anote isso. Deixe que essa frase vire um compromisso pequeno, mas transformador. Vamos orar. Senhor Pai, venho diante de Ti em favor desta pessoa que me lê agora. Tu conheces cada passo dado, cada noite sem sono, cada entrega que não foi vista por olhos humanos. Confessamos o cansaço que existe, não para sermos envergonhados, mas para que possamos ser sustentados. Pedimos, Senhor, que renoves forças onde há desgaste, que sopres sobre o espírito cansado um novo fôlego. Bloqueie as vozes que plantam dúvida, que amplificam fracassos antigos, que compararam e diminuíram a identidade que Tu mesmo confirmaste. Reafirma no íntimo desta vida a chamada e a promessa. Dá discernimento para reconhecer distrações disfarçadas de boas oportunidades. Concede sabedoria para dizer não quando necessário, e coragem para não abandonar o caminho. Revestimos esta pessoa com a Tua armadura. Que a verdade seja a sua linguagem, que a justiça seja sua motivação, que a fé seja seu escudo, que o Evangelho lhe dê prontidão, que a palavra seja sua espada e a oração, seu canal constante. Protege seu coração das tempestades da dúvida e guarda sua mente contra o assalto de pensamentos que querem roubar a paz. Senhor, se há feridas, que haja cura, se há lacunas, que haja consolo, se há decisões por tomar, que haja clareza. E Pai, confirma hoje, mesmo que de forma sutil, que a mudança está a um passo. Dá um sinal, uma palavra, uma oportunidade, um consolo, para que a fé não desfaleça. Em nome de Jesus, pedimos sustentação para dar o último passo. Amém. Se a oração tocou algo em você, não a trate como um ritual, mas como um reabastecer. Levante-se com pequenas ações práticas. Reescreva sua rotina hoje com foco no essencial. Marque uma conversa honesta com alguém que possa orar com você. Memorize o versículo que mais te fortalecer. Lembre-se, o que duvida é semelhante à onda do mar. Tiago 1:6. Não permita que as ondas governem o seu passo. Escolha ancorar-se. Antes de concluir,
Quero reafirmar com convicção pastoral. Você aguenta mais do que pensa. Não pare quando a mudança está a um passo. Não confunda a fadiga com fracasso. Muitas vezes, a dor do momento é a prova de que você caminhou até aqui. E se o inimigo se ergueu com estratégias, exaustão, dúvidas, comparação, distração, ataque à identidade, agora você conhece as táticas e tem ferramentas para resistir. Como último impulso prático, proponho um pequeno compromisso. Escreva nos comentários a frase: "Eu não vou desistir no último passo." Não por pressão, mas como um ato simbólico de reatar um voto consigo mesmo e com Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que está quase desistindo. Às vezes, receber esta palavra na hora certa é o que mantém outra pessoa firme na última curva. Saia daqui com estas verdades simples e firmes. Paciência com propósito produz promessa. Hebreus 10:36. A colheita virá se não desfalecermos. Gálatas 6:9. Não permita que a dúvida te transforme em onda sem rumo. Tiago 1:6. Preserve-se sem distração para cumprir o que lhe convém. 1 Coríntios 7:35. E vista-se da armadura de Deus para estar firme nas astutas ciladas. Efésios 6:11-13. Você não está sozinho. Você aguenta mais do que pensa. Não pare quando a mudança está a um passo. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa ouvir e, se quiser, deixe nos comentários a sua declaração. Eu não vou desistir no último passo.